Você sabia que a briga política do Brasil está rolando até nos Estados Unidos? Empresários foram para Washington tentar negociar com os americanos, mas quem apareceu lá de surpresa foi Eduardo Bolsonaro, e a presença dele deixou todo mundo constrangido. Teve gente dizendo que ele criou o problema e agora quer vender a solução. E o mais curioso, tem gente chamando o Eduardo de cabo eleitoral do Lula. Quer entender mais sobre esse rolo? Então fica até o fim que nós vamos te contar tudo. Enquanto em Brasília a gente vê a situação se desenrolar tanto no Supremo, né, com o julgamento do Bolsonaro, quanto no Congresso com a discussão da anistia, aqui em Washington pode soar improvável, mas toda a questão do julgamento e da anistia também desembarcou aqui na capital essa semana, né, com grupos pró e anti-sanção, né? E o que eu trago hoje é um choque desses dois grupos, na verdade. Então, a CNI veio com uma delegação de cerca de 130 empresários, a Confederação Nacional da Indústria, né, para tentar negociar o tarifaço de 50% aí, de Donald Trump, que está em vigor há quase um mês. E aí o Eduardo Bolsonaro, deputado federal, que está aqui nos Estados Unidos desde fevereiro, e o comentarista político Paulo Figueiredo, que tem os dois mobilizado aí uma campanha por sanções, por tarifas contra autoridades brasileiras, contra o Brasil, a economia do Brasil, também estavam na cidade, justamente para tentar destravar novas medidas conforme o julgamento avança e pressionar no sentido da anistia. E aí Eduardo foi ao hotel onde os empresários da CNI estavam hospedados, para conversar com empresários que, inclusive, que estão tentando manter um anonimato. A gente nem conseguiu descobrir quem era. E a reação foi forte do empresariado. Eu ouvi relatos desde um certo desconforto até um super constrangimento. Um dos representantes dos industriais do Sudeste, inclusive, me disse o seguinte: mas não tem sentido, né? O que o Eduardo está fazendo aqui? Não foi ele que criou o problema? Agora vai tentar vender a solução para a gente também? Então, esse era o nível do discurso, o tom, né, da resposta. Os empresários que, aliás, viu, Diego, foram recebidos tanto no Departamento de Estado quanto no Departamento de Comércio, e em ambos eles foram avisados de que as tarifas sobre o Brasil são políticas e que a negociação passa necessariamente pela questão do Bolsonaro e pela regulação das Big Techs e as decisões do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. Então, houve aí uma tensão muito forte essa semana aqui em Washington com a questão da política nacional, né? Pode soar estranho, mas Brasília também se mudou aqui para a capital dos Estados Unidos, Diego. Pois, hein, Sakamoto? E aquela coisa, né? Já que eles querem isso, como diria a Xuxa, Cláudia, senta lá, porque a negociação não vai sair a partir de anistia Bolsonaro, né? Bem, antes de mais nada, boa tarde para a Mari, seja bem-vinda aqui no All News. Bem, o ponto é o seguinte, o que a Mari colocou. Se a questão é política, em primeira instância, se o que os Estados Unidos estão dizendo, olha, não é algo que vem, não é uma reclamação principal em cima das tarifas, da gestão do governo Lula, não é uma questão a respeito das plataformas, é tudo isso também, tá tudo lá no meio, ninguém nega. Mas tem uma questão para destravar a conversa, que é o quê? Estamos esperando vocês se ajoelharem diante da gente e intervirem no judiciário para que o julgamento do presidente Jair Bolsonaro seja interrompido, ou que o Congresso Nacional, de uma forma bem cobaia, entreguista, quinta coluna, também atenda às nossas demandas, criando um projeto de anistia para que a gente possa destravar a conversa. Então pode esperar sentado, pelo menos na parte do judiciário e do executivo. Vamos ver se o Congresso atua como cobaia, como ratinho, como entreguista, como qualquer uma palavra feia que você pode imaginar com relação a isso, como traidor, né? Porque, de certa forma, no momento que um governo estrangeiro faz uma pressão dessa forma, né, e o Congresso Nacional usa, e estão usando, lá dentro do Congresso tem gente já usando, falando nisso, não, isso aqui vai ser bom, porque a anistia, porque vai destravar o tarifaço, aí, pelo amor de Deus, o pessoal não tem nem vergonha de ser traidor, assim, nesse sentido.
Por quê? E por que é importante entender? Ah, mas não é só resolver e acabou, a gente entrega para o Trump. O Trump é daquele que nunca fica satisfeito. Né? Na hora que ele sente cheiro de sangue, ele vai morder de novo. Né? É o padrão dele em muitos países. Na hora que o pessoal abre, né, essa possibilidade e não faz enfrentamento, ele vai morder de novo, de novo, de novo, porque ele vai sentir que lá tem, em última instância, o Trump quer se influenciar nas eleições de 2026 no Brasil, que é alguém aqui que faça genuflexão para ele, né? Então ele sabe que isso não vai ter com alguns candidatos, entre ele o próprio presidente Lula, mas com outros pode ter. Então, de certa forma, é um impasse. Há um impasse neste momento. Na verdade, não é com o governo brasileiro que os empresários deveriam falar, é com a Casa Branca, usando incluindo a ajuda dos empresários norte-americanos, uma vez que tem importador, tem mercados nos Estados Unidos que estão perdendo com a falta dos produtos brasileiros. Então, eles deveriam pressionar a Casa Branca nesse sentido. Mas, infelizmente, né, a gente já tem visto, né, a Mari tem relatado e tudo isso muito bem, a gente tem visto já empresários, gente também além de políticos, mas temos visto empresários também pedindo arrego, falando, não, vamos entregar o que ele quer, etc. Tal. Gente, o que está acontecendo agora, e acho que é importante que se diga, existe um processo, a questão de soberania não é uma questão pura e simplesmente teórica, é uma questão importante. É uma questão porque isso define as relações entre os países. Um país que não respeita o outro, um país que não respeita o Brasil, ele vai tentar dar uns passa-moleque para a gente em vários setores, não é só na parte da política. Vai tentar lucrar em cima na economia, vai tentar lucrar em cima de um monte de coisa do tipo, vocês fazem porque a gente manda. Aí, eu acho que o eleitor vai ter que também levar isso em consideração no ano que vem. Pois é. Empresários constrangidos, ô Carla, com a presença do Eduardo Bolsonaro nessas reuniões, né? Até porque se ele está lá para atrapalhar, né? Vai participar da reunião para quê? Para atrapalhar, né? O Eduardo Bolsonaro, de novo também boa tarde para a Mari aí, também outra guerreira aí que está trabalhando bastante. O Eduardo Bolsonaro, ele se tornou uma figura aqui no Brasil, né, principalmente. Eu ouvi muito essa semana, ele é o maior eleitor do Lula nesse momento, né? Ele criou ali uma série de desgastes para o ex-presidente Jair Bolsonaro e para os próprios bolsonaristas que se perderam nesse discurso. E essa questão dos empresários, ela é muito vida real, né? Porque na hora que vai parar na produção, no desemprego, no que o cara vai fechar as portas, ele não quer ideologia política, né? Ele quer uma operação funcionando. Enfim, é muito complexo realmente tudo isso que está acontecendo, e aí a gente tem que ver, porque a Mari também tem trazido, a gente tem mostrado aí a expectativa se vai vir, né, se virão novas sanções conforme o julgamento caminha. Então, assim, a gente não sabe. Uma coisa que se falou muito aqui essa semana, conversando com muita gente nessa primeira semana de julgamento, a gente está vivendo um momento com muitas variáveis. E uma dessas variáveis, Diego, chama-se Donald Trump, que ninguém consegue dizer exatamente até o quanto ele pode ou não chegar, né? Se há ali um limite, se há uma racionalidade, se há algo que a gente possa, não, seguindo uma linha de raciocínio, ele vai até ali. Não, para ir para um outro lado um pouquinho, o Trump está com navios ali nos mares do Caribe, olhando para a Venezuela, numa outra crise internacional importante. Então, assim, a gente está vivendo esse momento político sensível, e o deputado Eduardo Bolsonaro, ele está sendo essa figura de destaque nos Estados Unidos para sanções ou para esse constrangimento aí com o empresariado brasileiro, né? Acho que ele vai acabar ocupando vários personagens, né, nessa trama toda aí, porque uma outra é o impacto de tudo isso que ele está fazendo, por exemplo, na eleição. Muita gente vendo ele como um cabo eleitoral do Lula, como eu falei. Enfim, ainda tem muita água para rolar. Semana que vem a gente vai ver o tanto que pode ter acontecido vindo ali dos Estados Unidos. E se você curte notícias assim, não se esqueça de inscrever no nosso canal, hein? Até mais!